A Índia foi chicoteada por não entender português e anos depois se tornou dona da terra do feitor. A tinta ainda estava úmida no papel quando Jurema ergueu os olhos. O tabelião a observava com uma mistura de curiosidade e desconforto. Não era comum ver uma mulher indígena assinando documentos de propriedade em vassouras, muito menos herdando 200 alqueires de terra de café. Corria o ano de 1887 e o Brasil imperial agonizava em contradições. As mãos dela tremiam levemente ao segurar a pena. Não de medo, de memória. A cicatriz que cortava suas costas de ombro a ombro ardia como se o chicote tivesse rasgado sua pele ontem, e não 19 anos atrás. Ela tinha 33 anos agora, vestia roupas europeias que a sufocavam, e seu cabelo preto, que um dia fora arrancado à força, estava preso em um coque apertado. A senhora compreende que essas terras agora lhe pertencem legalmente? Perguntou o tabelião, ajeitando os óculos. A fazenda Santa Cruz, com todas as suas benfeitorias, escravaria e plantações de café. Compreendo, respondeu Jurema em português perfeito, cada sílaba pronunciada com uma precisão que soava quase afiada. O que o tabelião não sabia era que cada palavra naquela língua custava a ela um esforço invisível. Português era a língua do chicote, a língua da dor, a língua que ela fora forçada a aprender com seu próprio sangue como tinta. Ela assinou o documento. Jurema Maria da Conceição. Um nome que não era seu, mas que aprendera a carregar como uma armadura. Seu nome verdadeiro, o que sua mãe lhe dera ao nascer sob a luz da lua cheia, nunca mais fora pronunciado em voz alta. Quando saiu do cartório, a luz da tarde de março batia forte nas ruas de pedra. Jurema respirou fundo. Sabia que ele estaria lá, esperando. O homem que a marcara, o homem cujas terras agora eram dela. Capitão Rodrigo Sampaio. E pela primeira vez em 19 anos, ela não teria que baixar os olhos. Para entender como uma menina indígena arrancada de sua aldeia se tornou dona das terras de seu algoz, era preciso voltar no tempo. Voltar para 1868, quando o Vale do Paraíba era um mar de pés de café e corpos escravizados, quando a fumaça das senzalas se misturava às orações católicas e quando aldeias inteiras desapareciam do mapa sem deixar rastro nos livros de história. A aldeia Tupinambá, onde Jurema nasceu, não tinha nome nos mapas portugueses. Ficava escondida entre as montanhas, protegida por uma mata tão densa que os bandeirantes raramente se aventuravam até lá. Seu povo vivia ali há gerações, cultivando mandioca, pescando nos rios cristalinos, mantendo vivas as histórias dos ancestrais. Jurema tinha 14 anos naquele verão de 1868. Era filha de Mainã, a pajé da aldeia, uma mulher respeitada que conhecia cada planta, cada erva, cada segredo que a floresta guardava. Mainã ensinava à filha os rituais antigos, as canções sagradas, a língua que conectava os vivos aos mortos. Naquele janeiro, a aldeia preparava o Quarup, o ritual sagrado para honrar os que partiram. Troncos de madeira eram decorados, ervas eram colhidas, e as mulheres pintavam os corpos com urucum e genipapo. Jurema ajudava a mãe a preparar o cauim, a bebida fermentada que abriria as portas entre os mundos. Foi quando os cavalos chegaram. O som dos cascos na terra seca veio antes dos homens. Depois, vozes em português, ásperas, autoritárias. Jurema viu sua mãe enrijecer, os olhos fixos na trilha que levava à aldeia. Outras mulheres começaram a esconder as crianças, a apagar fogueiras, a rezar em sussurros para os espíritos protetores. Mas era tarde demais. Capitão Rodrigo Sampaio entrou na aldeia como quem invade um território de guerra. Vinha acompanhado de 6 bandeirantes armados e de um homem de batina preta.
Padre Inácio, jesuíta da Companhia de Jesus, que carregava uma cruz de madeira como se fosse uma espada. Em nome de Sua Majestade Imperial e da Santa Igreja, anunciou o padre, a voz ecoando entre as ocas. Esta aldeia está sob intervenção missionária. As crianças em idade de catequese serão levadas para receberem instrução cristã e civilizada. Mãe Nã deu um passo à frente. Falou em tupi, a voz firme, os olhos em chamas. Jurema entendeu cada palavra. Nossos filhos não são seus. Esta terra não é sua. Nossos deuses não conhecem sua cruz. O capitão Rodrigo, um homem alto, de barba negra e olhos claros que pareciam feitos de gelo, fez um gesto impaciente. Um dos bandeirantes traduziu as palavras de Mãe Nã. O capitão riu. Explique à selvagem, disse ele ao padre, que seus deuses não têm poder aqui, e que se ela resistir, vai conhecer a justiça dos civilizados. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Os homens entraram nas ocas, arrancando crianças dos braços de suas mães. Gritos rasgavam o ar. Mãe Nã correu até Jurema, tentou protegê-la com o próprio corpo. Um dos bandeirantes a derrubou com um golpe de coronha na cabeça. Jurema viu o sangue escorrer pelo rosto da mãe e algo dentro dela se rompeu. Tentou gritar, mas uma mão cobriu sua boca. Tentou lutar, mas cordas amarraram seus pulsos. Tentou rezar, mas as palavras em tupi foram abafadas pelo latim que o padre Inácio entoava, alto, implacável. Foram levadas 7 crianças naquele dia. Jurema foi uma delas. Enquanto a carroça se afastava, ela olhou para trás e viu sua mãe caída no chão, sendo amparada pelas outras mulheres. Viu a fumaça do Quarupi inacabado subindo para o céu. Viu sua infância desaparecendo entre as árvores. Não sabia que nunca mais voltaria. A fazenda Santa Cruz era um império de sofrimento. Ficava a 3 dias de viagem da aldeia nas terras férteis de Vassouras, onde o café era rei e a escravidão era lei. A casa grande erguia-se no topo de uma colina, branca e imponente como uma catedral. Ao redor, quilômetros de pés de café se estendiam como um mar verde. E nas senzalas, centenas de corpos negros e indígenas sustentavam aquele mundo com sangue e suor. Jurema e as outras crianças foram jogadas em um quarto nos fundos da casa. Padre Inácio veio na primeira noite, carregando uma Bíblia e um rosário. Vocês agora são filhas de Deus, disse ele em português, cada palavra articulada com exagero, como se falasse com animais. Esquecerão a língua do demônio, aprenderão a língua de Cristo, serão batizadas, educadas, salvas. Jurema não entendia metade do que ele dizia, mas entendia o tom, entendia a ameaça. As regras eram simples e cruéis. Falar em tupi era proibido. Mencionar os deuses antigos era blasfêmia. Recusar ordens era rebeldia. E rebeldia era punida. Jurema tentou resistir. Nas primeiras semanas, sussurrava orações em tupi quando achava que ninguém ouvia. Recusava-se a repetir o Pai Nosso. Olhava nos olhos do capitão Rodrigo com um desafio que ela mal compreendia, até o dia em que ele decidiu quebrá-la. Era uma manhã de março de 1870. Jurema tinha 16 anos. Estava no pátio da fazenda, lavando roupas ao lado de mulheres escravizadas, quando o capitão se aproximou. Ele deu uma ordem em português, algo sobre levar água para os cavalos. Jurema o encarou sem entender. Ele repetiu, mais alto, mais irritado. Jurema balançou a cabeça confusa. Tentou explicar em tupi que não entendia, que precisava que alguém traduzisse. Foi quando ele pegou o chicote. Você vai aprender, rugiu ele, a entender a língua dos civilizados. O primeiro golpe a pegou de surpresa. A dor explodiu em suas costas como fogo líquido. Ela caiu de joelhos. O segundo golpe veio antes que ela pudesse respirar. O terceiro arrancou um grito de sua garganta. Padre Inácio apareceu, atraído pelo barulho, mas não para impedir, para rezar.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Recitou ele, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas, porque deles é o reino dos céus. 50 chibatadas. Jurema as contou, não com números, mas com batidas do coração, com rasgos de pele, com lágrimas que não eram só dela. As mulheres ao redor choravam, mas ninguém se movia. Ninguém podia se mover. Quando terminou, Jurema estava deitada no chão, o vestido encharcado de sangue. Mal conseguia respirar. O capitão ordenou que cortassem seu cabelo, todo ele rente ao couro cabeludo, como humilhação final. Foi Vicente, um homem negro que trabalhava como liberto na fazenda, quem a carregou para a senzala. Quem limpou suas feridas com água e folhas, quem sussurrou em voz tão baixa que quase se perdeu. Não morra, não lhe dê essa vitória. Jurema não morreu, mas algo nela morreu. Sua voz. Nos dias que se seguiram, ela não conseguiu pronunciar uma única palavra, nem em tupi, nem em português. A dor havia selado sua garganta como cera quente. Os médicos que o capitão trouxe disseram que era mutismo histérico, coisa de selvagem. Padre Inácio disse que era possessão demoníaca e tentou exorcizá-la. Mas Jurema sabia a verdade. Sua voz não estava possuída, estava escondida, enterrada a fundo, onde nenhum chicote pudesse alcançá-la. Se você sente a dor dela, se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, deixa um comentário. Às vezes, compartilhar essas histórias é a única forma de não deixá-las morrer no silêncio. Nos anos seguintes, Jurema viveu como sombra. Trabalhava sem falar, obedecia sem questionar, existia sem viver. As cicatrizes em suas costas se transformaram em queloides grossos que puxavam a pele quando ela se movia. Seu cabelo cresceu de volta, mas ela o mantinha sempre preso, sempre escondido. Mas Jurema aprendeu algo que o capitão Rodrigo não esperava. Pessoas invisíveis ouvem segredos, e a fazenda Santa Cruz estava cheia deles. O primeiro segredo que ela descobriu foi sobre o menino do sótão, Antônio. Ele tinha 16 anos quando Jurema o viu pela primeira vez. Um rapaz de pele morena, olhos escuros, cabelos ondulados. Vivia trancado no terceiro andar da casa grande, em um quarto que poucos conheciam. Jurema só soube dele porque levava comida lá em cima. Um dia tropeçou e derrubou a bandeja. Esperava ser punida, mas o rapaz apenas se ajoelhou e ajudou a juntar os pedaços. "Você não fala?" perguntou ele gentil. Jurema balançou a cabeça. "Tudo bem, eu também não gosto muito de falar." Foi assim que começou, pequenos gestos, olhares. Antônio desenhava para ela, paisagens, pássaros, rostos. Jurema limpava o quarto dele em silêncio, mas observava tudo. Os livros espalhados, as cartas escondidas debaixo do colchão, o retrato de uma mulher indígena que ele guardava em uma caixinha de madeira. Levou meses até que ele contasse a verdade. Antônio não era sobrinho do capitão Rodrigo, era filho dele. Filho com uma índia guarani que trabalhava na fazenda. Ela morrera no parto e o capitão, envergonhado, aterrorizado com o que Dona Leonor, sua esposa legítima em Portugal, pensaria, escondera a criança. Criara o menino às escondidas como um segredo vergonhoso. "Ele me odeia", disse Antônio certa tarde, a voz embargada. "Porque eu sou a prova do pecado dele. Porque eu existo." Jurema não pôde responder com palavras, mas colocou a mão no ombro dele. E pela primeira vez em anos, aquele toque carregou significado. Antônio passou a ensinar português para ela, não com gritos ou chicotes, mas com paciência. Escrevia palavras em papel, mostrava livros, lia em voz alta enquanto ela acompanhava com os olhos. Jurema não falava, mas aprendia, absorvia cada sílaba, cada conjugação, cada nuance. E Antônio lhe ensinou mais. Ensinou-a a ler, a escrever,
a entender as leis do império, leis que ela nunca soubera que existiam. Há uma lei nova, contou ele em 1871, mostrando o jornal. Lei do ventre livre. Filhos de escravos nascidos a partir de agora são considerados livres. Jurema leu as palavras com os próprios olhos. Livres. Uma palavra que parecia ficção. Nos anos seguintes, enquanto o Brasil lentamente caminhava para a abolição, Jurema e Antônio construíram uma amizade que era, talvez, a única coisa pura naquele lugar de dor. Ele era a única pessoa que olhava para ela e via uma pessoa, não uma selvagem. Não uma propriedade, uma pessoa. Em 1878, Antônio adoeceu. Começou com uma tosse que não passava. Depois, febre, suores noturnos, sangue na saliva, tuberculose. O médico veio de Vassouras e deu o veredicto. Não havia cura. Era questão de tempo. O capitão Rodrigo nem subiu para ver o filho. Mandou apenas um recado. Que Deus o receba com mais misericórdia do que eu. Jurema cuidou de Antônio durante os 2 anos em que ele definhou. Limpava o sangue, trocava os lençóis. Segurava sua mão nas madrugadas em que a febre o fazia delirar. E foi em uma dessas madrugadas, em abril de 1880, que Antônio lhe contou sobre o testamento. Meu pai, sussurrou ele a voz fraca, tem terras em meu nome. Herdei de minha mãe. Ele nunca tocou nelas porque temia que Dona Leonor descobrisse. Mas são minhas, legalmente minhas. Ele tossiu sangue. Jurema limpou com um pano. Escrevi uma carta, continuou Antônio. Mudei o testamento. Dei para Vicente guardar. Quando eu morrer, as terras serão suas. Jurema o olhou incrédula. Você é a única pessoa que me tratou como humano, disse ele, os olhos marejados. A única que mereceu algo de bom nesta vida maldita. Antônio morreu 3 dias depois. Tinha 24 anos. Jurema lavou seu corpo, como mandava a tradição tupinambá, com ervas sagradas que ela guardara escondidas por anos. Cantou para ele a canção dos mortos, a voz rouca por tanto tempo em silêncio, mas firme. Foi a primeira vez que falou em 10 anos. E ninguém ouviu, exceto os espíritos. Respira fundo. Eu sei que essa parte dói. Mas é importante lembrar que histórias como a de Antônio e Jurema aconteceram de verdade, em um Brasil que preferimos esquecer. Se você acha que essas memórias precisam ser contadas, me ajuda compartilhando essa história. Vicente cumpriu a promessa. Guardou a carta de Antônio como se guardasse uma relíquia sagrada. Mas era arriscado demais revelar imediatamente. O capitão Rodrigo estava no auge de seu poder, violento e imprevisível. Seria preciso esperar o momento certo. Esse momento chegou com o tempo e com a história. Os anos de 1880 trouxeram mudanças para o Brasil. A escravidão estava rachando como madeira velha. A lei dos sexagenários veio em 1885, libertando escravos com mais de 60 anos. Movimentos abolicionistas cresciam nas cidades. Fazendeiros que dependiam de mão de obra escrava começavam a entrar em pânico, e Capitão Rodrigo estava entre eles. Sua fortuna desmoronava. O café, antes abundante, sofria com pragas e chuvas irregulares. Os escravos fugiam, ou eram libertados, ou simplesmente recusavam-se a trabalhar com a mesma intensidade. As dívidas com bancos de Vassouras se acumulavam como nuvens de tempestade. E o capitão bebia. Bebia para esquecer Antônio. Bebia para esquecer que estava perdendo tudo. Bebia até que a violência explodisse e ele espancasse quem cruzasse seu caminho. Foi em 1886 que Vicente finalmente procurou Jurema. Eles se encontraram nas sombras da senzala, sob a luz trêmula de uma lamparina. Chegou a hora, disse ele, entregando a carta. Antônio queria que você soubesse. Você tem direito a essas terras. O testamento está registrado em cartório. É legal. Jurema abriu a carta com mãos trêmulas.
Leu cada palavra, cada vírgula, cada assinatura. Antônio deixara tudo para ela. 200 alqueires, a fazenda Santa Cruz, tudo. Mas como? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Ele vai me matar. Vicente balançou a cabeça. Não se você chegar primeiro. Há um advogado em Vassouras, um abolicionista. Ele pode ajudar. Jurema passou aquela noite acordada, segurando a carta contra o peito, sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo. Ela poderia continuar invisível, continuar sobrevivendo, continuar segura na sombra. Ou poderia lutar. Na manhã seguinte, ela saiu da fazenda pela primeira vez em 18 anos. Caminhou os 15 quilômetros até Vassouras, com a carta escondida dentro do vestido e o coração batendo como tambor de guerra. O advogado se chamava Doutor Almeida. Era um homem jovem, de olhos cansados e mãos manchadas de tinta. Aceitou o caso imediatamente. Isso vai ser difícil, avisou ele. O capitão Rodrigo tem influência, tem amigos, tem poder. Eu sei, disse Jurema pela primeira vez, articulando cada palavra em português com convicção absoluta. Mas eu tenho a verdade. O processo judicial que se seguiu foi um escândalo. Vassouras inteira falava sobre a Índia, que estava processando um dos homens mais poderosos da região. Jornais publicaram artigos, a igreja se manifestou contra, fazendeiros exigiram que o caso fosse arquivado, mas a maré estava mudando. O movimento abolicionista ganhava força, a monarquia estava fraca. E o doutor Almeida era implacável. Ele apresentou o testamento, apresentou a certidão de nascimento de Antônio, apresentou cartas que comprovavam que o capitão Rodrigo sabia da existência do filho e o escondera deliberadamente. Apresentou testemunhas, Vicente, outros trabalhadores da fazenda, que confirmaram os maus tratos, a escravidão ilegal de indígenas, as torturas. E quando o juiz perguntou se Jurema queria testemunhar, ela levantou-se. Estava vestida de forma simples, mas digna. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros. E quando começou a falar, sua voz, aquela voz que fora silenciada por 10 anos, ecoou pela sala como trovão. Ela falou em português, mas um português carregado de tupi nas entrelinhas, nas entonações, na alma. Contou sobre a aldeia, sobre o dia em que foi arrancada dos braços da mãe, sobre o chicote, sobre as 50 chibatadas porque não entendia uma língua que não era sua. Contou sobre Antônio, sobre como ele fora escondido como vergonha, sobre como morrera sem nunca ter sido amado pelo pai. E quando terminou, virou as costas, ergueu a blusa. As cicatrizes estavam lá, grossas, queloides brancos contra a pele morena, testemunho irrefutável. O tribunal ficou em silêncio. O juiz, um homem idoso que vivera a vida inteira defendendo a ordem imperial, olhou para o capitão Rodrigo. Sentado no banco dos réus, o rosto vermelho de raiva e vinho. E depois para Jurema. O testamento é válido, declarou ele. As terras pertencem legalmente à senhora Jurema Maria da Conceição. Foi assim que uma menina indígena chicoteada por não falar português se tornou dona da terra do homem que a torturara. O retorno à fazenda Santa Cruz foi cinematográfico de uma forma que nem os romances da época poderiam prever. Era março de 1887. O sol da tarde batia forte nas paredes brancas da Casa Grande quando Jurema subiu a colina pela primeira vez como proprietária. Capitão Rodrigo a esperava na varanda. Estava diferente, magro, curvado. O cabelo antes negro estava grisalho, os olhos antes afiados estavam embaçados de álcool e derrota, mas a maldade ainda estava lá, crua, viva. Você, cuspiu ele quando Jurema parou na base da escada. Você é uma aberração, uma blasfêmia contra Deus e a natureza. Essas terras não são suas, nunca serão. Jurema subiu os degraus devagar, um por um.
Cada passo era uma memória. Cada tábua de madeira rangendo era uma cicatriz. Quando chegou ao topo, estava no mesmo nível que ele. Pela primeira vez em 19 anos, não precisava olhar de baixo. "O Senhor me ensinou", disse ela, a voz calma como o rio profundo, "que a dor é uma língua." E eu aprendi. Aprendi a falar fluentemente. Ela desabotoou a gola do vestido. Virou-se, abaixou o tecido o suficiente para que ele visse as cicatrizes que ele mesmo criara. 50 chibatadas, continuou Jurema. Por não entender português. Por não ser civilizada o suficiente. Por existir. Capitão Rodrigo recuou um passo. "Agora", disse Jurema, virando-se de volta para encará-lo, "vou lhe dar algo que o senhor nunca me deu. Uma escolha. O senhor pode sair dessas terras com dignidade. Pode levar suas roupas, seus livros, o dinheiro que ainda tem, e pode viver o resto de seus dias em paz. Ou..." Ela fez uma pausa. "Ou posso tornar público cada documento, cada testemunho, cada carta que provam que o senhor escravizou indígenas ilegalmente, que escondeu um filho mestiço por vergonha, que torturou crianças em nome de Deus, e posso garantir que seu nome será lembrado não como o de um capitão, mas como o de um monstro." O silêncio que se seguiu foi denso como fumaça. Capitão Rodrigo a olhou com um ódio tão puro que parecia cristalino. Depois cuspiu no chão, aos pés dela. "Você nunca será civilizada", disse ele. Jurema não se moveu, não limpou o cuspe. Apenas acenou com a cabeça para Vicente, que esperava ao lado. "Escolte o senhor Rodrigo Sampaio para fora das minhas terras", ordenou ela. Vicente, agora um homem livre por lei e por vontade própria, segurou o braço do ex-capitão. O homem que um dia comandara aquele império de dor agora era escoltado para fora como um invasor. Quando ele atravessou o portão da fazenda pela última vez, Jurema finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Essa é a hora em que você respira fundo e entende. A justiça pode demorar, pode custar sangue e lágrimas, mas quando chega, ela é absoluta. Se essa história te tocou, se você acredita que não podemos esquecer nosso passado para construir um futuro melhor, compartilha esse vídeo. Faz diferença. O último capítulo da história de Jurema começou em 13 de maio de 1888. O Brasil inteiro parou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão. Jurema estava na varanda da fazenda Santa Cruz quando a notícia chegou. Vicente subiu a colina correndo, o jornal nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Acabou?", disse ele, a voz embargada. "Acabou", mas Jurema sabia que não era bem assim. Leis no papel não apagavam séculos de dor, não curavam cicatrizes, não devolviam aldeias queimadas, mães mortas, infâncias roubadas. No entanto, era um começo. Nos meses seguintes, Jurema transformou a fazenda em algo que o capitão Rodrigo jamais imaginara: um refúgio. Convidou ex-escravos a ficarem, não como trabalhadores, mas como moradores livres. Dividiu terras, plantou hortas comunitárias, abriu as portas da Casa Grande e disse: "Isso é nosso agora, de todos nós." E fez algo que ninguém esperava. Reconstruiu um terreiro sagrado onde antes havia uma capela. Ela mandou buscar sua mãe. Mãe Nã estava velha. Os cabelos brancos, as mãos trêmulas, os olhos ainda cansados da dor de ter perdido uma filha 2 décadas atrás. Quando viu Jurema esperando na entrada da fazenda, não acreditou. Pensou que fosse um espírito, mas quando Jurema a abraçou e disse em tupi puro: "Mãe, eu voltei." Mãe Nã desabou. Elas choraram juntas por horas. Choraram pelas vidas perdidas, pelos anos roubados, pelas palavras não ditas. E quando o choro secou, Mãe Nã fez o que pajés fazem. Preparou um ritual.
Foi no lugar exato onde Jurema fora chicoteada que elas plantaram uma árvore sagrada, um jatobá, símbolo de resistência, de longevidade, de força. Mainã cantou as orações antigas, enquanto Jurema cavava a terra com as próprias mãos. Esta árvore, disse Mainã, vai crescer alta, mais alta que qualquer chicote, mais forte que qualquer dor. E quando nossos netos olharem para ela, vão saber que sobrevivemos. Jurema plantou a muda, cobriu com terra. Regou com água do rio que cortava a fazenda. O mesmo rio que seus ancestrais Tupinambá haviam reverenciado. E ali, sob o céu aberto de vassouras, cercada por pessoas que um dia foram propriedade e agora eram família, Jurema finalmente sentiu que a terra sob seus pés era realmente sua. Não porque um papel dizia, mas porque ela a conquistara, com sangue, com silêncio, com resiliência. Jurema viveu até os 83 anos. Morreu em 1937, cercada por netos e bisnetos, em uma fazenda que se tornara símbolo de resistência na região. Seu corpo foi enterrado sob o jatobá que ela e Mainã haviam plantado, uma árvore que naquela altura já tinha quase 15 metros e sombra suficiente para abrigar uma família inteira. Capitão Rodrigo Sampaio morreu 3 anos depois de ser expulso da fazenda, sozinho em um quarto alugado em Vassouras, afogado em dívidas e vinho barato. Ninguém foi ao enterro. Padre Inácio faleceu em 1885, antes de ver a abolição. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram: "Perdoai-me, Pai, porque não sabia o que fazia." Ninguém nunca soube se ele se referia a Deus ou aos indígenas que ajudou a destruir. A Fazenda Santa Cruz existe até hoje. Virou patrimônio histórico na década de 1970. Turistas visitam a Casa Grande, admiram os pés de café centenários, tiram fotos na varanda. Poucos sabem a história real, poucos sabem sobre Jurema. Mas a árvore ainda está lá, o jatobá, imenso, retorcido, com raízes tão profundas que nenhuma tempestade conseguiu derrubá-lo. E se você chegar perto o suficiente, em dias de vento, pode ouvir as folhas sussurrando. Algumas pessoas dizem que é só o vento. Outras, que conhecem as histórias antigas, sabem que são vozes. Vozes em tupi. Vozes de quem resistiu. Vozes de quem sobreviveu. A voz de Jurema, ecoando através do tempo, lembrando a todos nós: dor não é destino, é passagem. E do outro lado da dor, se você sobreviver, a justiça esperando. Às vezes leva 19 anos. Mas ela chega.